Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui eu, mais uma vez, para a honra e glória do Senhor Jesus, agradecendo por deixar eu entrar mais um pouquinho na sua casa. Semana passada foi uma semana difícil, para mim no particular. Como avisei que alguns estavam fazendo alguns exames e deu um probleminha na minha cervical, mas glória a Deus, tive tomando alguns remédios um pouco mais fortes, então acabei tendo esse tempo aí para eu descansar, para eu me recuperar. Graças a Deus tá tudo bem. Desculpe não poder avisar, que realmente sempre estava naquela expectativa de estar melhor, de estar sem dor, mas eu não tinha como fazer algo em que eu passasse dor para vocês. Essa não é a minha intenção. Minha intenção é de superação, é de ter fé, de ter esperança. E é nisso que eu creio e eu sigo todos os dias. Não deixei de ter os meus momentos com o Senhor. Espero que você também não tenha deixado de lado. E para honra e glória do Senhor voltamos. Se Deus quiser, já tá tudo certo em nome de Jesus. E hoje eu decidi falar do livro de Ruth, um livro muito bonito na Bíblia, apenas 4 capítulos, né, de Ruth, fala de uma mulher guerreira, de uma mulher vitoriosa, de uma mulher que escreveu uma nova história, de uma mulher que teve superação, que superou a humilhação, que superou a dor, que escreveu uma nova história. Mas ela não escreveu essa história sozinha. Ela foi a grande protagonista desse livro maravilhoso de Ruth. Eu vou ler alguns versículos e vou dizer mais para vocês aqui o que eu escrevi durante essas semanas em que eu fiquei mais quietinha. Então, o livro de Ruth, no capítulo 1, alguns versículos. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e outra de nome Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou com ela suas noras e voltou dos campos de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Aqui eu escrevi bem assim: haverá restituição, restauração e devolução. Antes de qualquer coisa acontecer, existe uma história atrás disso. É você quem decide a história que você quer, como que ela será lembrada. Se estiver disposta a suportar e ir um pouco adiante, eu vou expor uma história digna de ser lembrada e respeitada. Deus quer te dar uma história que vai ser digna de ser lembrada. Vão ter que respeitar a sua história. Estava tudo bem em Belém. Tinha estabilidade, riquezas, fartura. E de repente houve fome na cidade. E Elimeleque, pai de família, diz para sua esposa: não dá mais para ficar aqui. Vamos ter que mudar. Vamos para Moabe. A gente fica lá e quando a fome cessar, nós voltamos. Bora lá? Chegando em Moabe, Noemi fica viúva.
Seus filhos se casaram com 2 moabitas, Orfa e Ruth, e ali ficaram por 10 anos. E aconteceu que também seus filhos morreram, e Noemi ficou sozinha, sem seu marido e seus filhos. Que tragédia aconteceu nessa família. 3 viúvas vivendo a mesma situação debaixo do mesmo teto. Todas sem esperança, se sentindo sozinhas, desamparadas, tristes. Noemi chegou a sentir raiva e amargura de Deus. Ela saiu da cidade onde morava com a família, tinha seus filhos, seu marido, uma família feliz e, de repente, estava só. A história no começo de Ruth ela é triste, porque ela conta a história de uma família composta de marido, esposa e 2 filhos, em que aonde eles moravam, na cidade de Belém, era uma cidade que tinha fartura, que tinha coisas boas, tinha sua família, seus parentes. E de repente houve fome, cessou ali o alimento naquela cidade. E ali eles viram que era impossível continuar a viver ali com a família. E decidiram ir para uma cidade vizinha, Moabe. Moabe era considerada uma cidade amaldiçoada, uma cidade onde havia muito pecado. Mas eles não tinham opção, eles tinham que ir para lá. Ou ficavam na pobreza e morriam de fome. E decidiram juntos ir para Moabe. Só que chegando em Moabe, Elimeleque morre. Pensa no desespero dessa mãe, dessa viúva, estar numa cidade estranha, onde você não conhece ninguém, onde você não tem amigos, onde você não tem parentes, onde você não tem recurso, onde você é desprezada, onde você é humilhada, com 2 filhos. E aqui na Bíblia conta que eles viveram por 10 anos nessa cidade, com Quilion e Milion, os seus filhos, casado com 2 moças moabitas, de crenças diferentes, de raças diferentes, mas também que tinham perdido seus maridos. Noemi saiu de uma cidade feliz, de uma cidade onde ela tinha sua família completa, foi para uma outra cidade, voltou para a mesma cidade onde ela era feliz, porém de mãos vazias. Voltou sem marido e sem seus 2 filhos. Que história triste, né? A gente, quando se vê numa situação de mudança, a gente sempre pensa na mudança para o melhor, nunca da mudança para o pior. Você nunca vai sair de um lugar onde você está, que você tem ali o seu apoio, onde você tem ali a sua fortaleza, para ir num lugar onde você não sabe o que vai acontecer, o que está por vir, o que está ali para esperar. Mas no fundo nós queremos que quando há mudança, nós queremos a mudança para o melhor, nunca a mudança para o pior. E aqui a Noemi, ela conta na Bíblia que ela foi cheia e voltou vazia. Mas uma notícia em meio ao caos trouxe um pouco de ânimo. Deus estava abençoando novamente Belém, em uma terra fértil, com fartura, e Noemi não pensou muito. Vou voltar para lá. Porém, levarei comigo a pobreza, a solidão, a raiva, a mágoa, o desespero, a infelicidade, a falta de fé, o desânimo, a força de viver. Minha história é uma história de derrota e de dor. Noemi já estava vivendo essa história e ela não queria que suas noras vivessem assim. Por isso decidiu despedir-se delas. Orfa, imagino eu, que deve ter pensado:
Melhor eu ficar aqui mesmo. Tenho meu povo, meus pais, vou conseguir refazer minha vida, posso casar de novo, ter uma família. Beijo e tchau. Quantas órfãs você já conheceu na sua vida? Aquela que é a primeira a pular do barco quando começa a afundar. Aquela que pensa só em si mesmo. Aquela que confia em suas crenças e em seu povo. Aquela que não sente amor verdadeiro pelo próximo. Aquela que não quer fazer parte da sua história. Quantas órfãs a gente conhece na nossa vida, né? Infelizmente. Aquela pessoa em que está do nosso lado, conhece a nossa história, sabe de tudo o que aconteceu desde o princípio, desde o começo, sabe das suas lutas, sabe das suas derrotas. E é a primeira a pular do barco quando começa a afundar. Quando você conta dos seus problemas, e ela não tá nem aí. Ela queria estar com você se você estivesse na riqueza, na fartura, mas você estando na pobreza, sem família, sem amigos, sem marido, sem filhos. Muitos pulam fora. Muitos não querem nem saber aonde vão parar, aonde vai parar essa história. A órfã é aquele tipo de amigo, no caso aqui era a nora, que quando o negócio aperta, ela é a primeira a falar: não, eu não posso, eu não quero, não é pra mim, tô fora. Não seja uma órfã na vida de alguém. É muito triste. Porque muitos vão querer ter a vida que você tem hoje, mas não sabe as lutas que você teve no passado. Não viveu essa história com você. Não sabe das suas lutas, não sabe dos seus choros. Não sabe o quanto você teve que pedir a Deus o que você tem hoje para a pessoa que seja como uma órfã, querer sentar na janelinha, como a gente diz. Não seja uma órfã na vida de alguém. Com Ruth foi diferente. Ruth pegou para ela tudo o que órfã abandonou. Ruth decidiu viver essa história com Noemi sem pensar e nem questionar. Ela decidiu largar seu povo, sair da sua terra, deixar de seguir suas crenças, deixar sua família para trás e viver uma nova vida em uma nova cidade que ela nem conhecia, que não tinha parentes e nem perspectiva de vida, que poderia ser desprezada por ser viúva, pobre e estrangeira. Ruth não abriu mão da sua história, da sua nova história. Ela não sabia o que estava por vir, o que iria acontecer, mas ela e Noemi escreveriam uma nova história juntas. Oh, glória! Oh, glória! Ruth é aquele tipo de mulher que nós temos que ser todos os dias. Ruth é aquela mulher em que, quando tudo está desabando, é a primeira a chegar e falar: eu tô contigo. Vamos juntas. É aqui que nós vamos? Então eu pego na tua mão e você vai junto comigo. Não desanima. Força. Tenha fé. Tem bom ânimo. Eu te amo. Eu te ajudo, eu te consolo, eu te dou meu ombro amigo, eu te dou a morada se você quiser, eu te dou meu braço, eu te dou minha mão, eu te dou metade do meu coração, eu te dou meu coração por completo. Essa é a Ruth. Ruth não pensou que ela gostaria
ou ela não, talvez em algum momento ela nem parasse para pensar como seria dali para frente numa nova cidade, com uma nova vida. Ruth só queria estar ali, ao lado de Noemi, ajudando, confortando, porque ela tinha a mesma dor daquela mulher, a viuvez. Mas Noemi, ela já era velha, ela já não tinha mais perspectiva de vida, ela já não poderia mais gerar filhos. E Ruth é aquele alicerce que a gente tem que ter dentro da nossa casa. É aquela coluna em que quando tudo parece desabar, em que tudo vai dar errado, tudo não vai acontecer, tá ali firme e forte. Não desanimando nunca, não perdendo a fé. Estar ali como Ruth é você entender que as provas podem vir, que você pode até mudar de cidade, que você pode mudar de país, mas as coisas com Deus na frente, nada vai impedir a tua vitória. Noemi já era de idade avançada, não poderia mais gerar filhos, não poderia ter netos, uma família. Mas Deus mudou tudo. Ruth não largou de Noemi. Chegaram em Belém. Ela, como diz na Bíblia, era uma mulher virtuosa, bonita, cheia de força, garra, batalhadora, cuidava de sua sogra, passava o dia na lavoura colhendo cevada e ela acabou ficando conhecida pela sua história. Ei, seja fiel e leal a quem sempre esteve na tua história. Tenha perseverança de caminhar quem estava contigo nessa jornada. Lute por alguém que você ame. Mostre que é possível passar pelas dificuldades juntos, sem desanimar, sem murmurar, sem reclamar. Oh, glória! Lealdade, fidelidade. É algo em que a gente tem que ter quem está ao nosso lado, quem está nos amparando, quem está nos dando uma palavra de força, uma palavra amiga, uma palavra de fé, uma palavra de consolo. Você viu aqui que um gesto. Ruth não precisava ficar com Noemi. Ruth já era uma moça viúva, não tinha mais o compromisso com essa família. Mas ela decidiu mudar a história. Não só a dela, mas a de Noemi também. Noemi poderia voltar para a cidade dela com os parentes, viver o resto da vida dela na velhice, sozinha, na pobreza. E Ruth poderia ter voltado para sua família, poderia ter voltado para sua crença, para os seus deuses, poderia ter encontrado uma nova família, um marido, construir famílias, ter filhos. Mas ela não decidiu isso. Ela decidiu escrever uma nova história. E Deus mudou tudo. Sempre vai ter alguém para te ajudar. Sempre vai ter alguém para te incentivar. Deus pode te mudar de casa, de estado, de país, de família, mas Ele sempre vai te preparar algo novo. Ele muda cenário, muda situações. Ruth ficou conhecida por ter sido leal, por ter sido generosa, por não ter desistido da vida e de continuar, e Deus achou graça nela e o abençoou. Glória a Deus. O que eu digo sempre nas minhas lives, sempre Deus vai colocar no caminho de vocês uma pessoa para ajudar. Nessa vida, nós precisamos um do outro, nós precisamos de oração para o outro, nós precisamos de ter perseverança um com o outro,
nós temos que ter o conhecimento que precisamos sim de um do outro para sermos mais fortes. Nunca se batalha uma guerra sozinho, mas Deus, ele sempre muda situações em que ele te mande a algum lugar ou que façam com que cheguem até você alguma ajuda que você necessite, seja ela na parte sentimental, seja ela na parte familiar, seja na parte financeira. O Senhor sempre abre o caminho para aquele em que Ele acha graça. E não importa se você está aqui, se você está em outro país, se você se mudou para uma cidade onde você não conhece ninguém, ou se você está num lugar em que você não é bem recebido, creia que o Senhor Ele move cenário, Ele move lugar, Ele move tempo, Ele move pessoas sempre para poder estar ajudando de uma maneira em que Ele acha graça em ti. Ruth casou-se com um homem chamado Boaz, dono das terras onde ela fazia colheita, lugar onde colheu sua sogra. Em Boaz, Ruth não somente encontrou provisão para o seu presente, mas sua remissão para a esperança do futuro. Boaz significava para Ruth a oportunidade de um recomeço, a oportunidade de ter uma nova história. Aqui na Bíblia, depois se vocês puderem ler, são 4 capítulos, mas com uma história tão linda. Conta que Boaz se encantou pela história de Ruth. Ela era uma mulher virtuosa, uma mulher bonita, e ele achou graça nela. Mas não somente pela beleza física, que aqui fala da beleza virtuosa que ela tinha, mas pela história de superação, pela história dela estar numa cidade onde ela não conhecia ninguém, onde ela deixou para trás a família, amigos, onde ela deixou tudo, abriu mão de tudo para poder viver uma nova história, uma história em que eu acredito que na Bíblia não fala, mas não acredito que Ruth tinha uma ideia do que iria acontecer, estava entregue nas mãos do Senhor. Ali ela estava crendo no Deus de Noemi, né? Que ela fala que o teu Deus agora é o meu Deus. E nos campos, né, na colheita que ela fazia, Boaz achou graça nela. E ela ficou conhecida pela tua história. Boaz se casou com ela, teve um filho que se chamou Obed. E Ruth foi uma das mulheres em que está na genealogia de Jesus. Oh, glória! Você entende agora porque eu falo para você recomeçar uma nova história? Recomeçar é muito difícil, não é fácil, não é fácil. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, o recomeço é difícil. Mas Deus, Ele nos supre de uma maneira tão sobrenatural, que Ele envia pessoas, Ele envia cenário, Ele envia mudanças, Ele envia tudo que é necessário para que você possa ter um recomeço de uma nova história e que, acima de tudo, essa história seja uma história para ser lembrada e respeitada. Eu construí uma história linda, não tiraria nenhuma vírgula, não colocaria 3 pontinhos. É tudo como o Senhor escreveu na minha vida, na vida da minha família. A minha história é uma história de fé, de amor, de milagre,
de restauração, de superação. É uma história que é aqui, ó, do meu coração. É uma história que vai ser lembrada para sempre. É uma história que onde eu contar, onde eu colocar a planta dos meus pés, eu sei que o Senhor ali vai estar trabalhando para quem está ouvindo, para quem precisa ouvir uma história cheia de amor, uma história que tem muitas pessoas também que continuaram assim como Ruth continuou na vida de Noemi, também foram na minha vida, tem sido, né, muitas Ruths na minha vida, glória a Deus por isso. E é uma história de ser lembrada, é uma história para ser respeitada. E você também pode ter a sua história. Uma história de recomeço, uma história em que você talvez não entenda a direção do Senhor, mas calma, não tenha pressa, não tenha medo. Pense somente em se alegrar na presença do Senhor, estar na presença dEle, seguir o que Ele pede, deixar o nosso coração aberto para que o Espírito Santo possa tocar em nossos corações todos os dias. E que possamos ser Ruth na vida de alguém que precisa recomeçar, que precisa escrever uma nova história. Que você possa ser uma Ruth aí de perseverança, uma Ruth de fé, de amor pelo próximo. Nós estamos precisando muito disso, o amor ao próximo. E que possamos aí recomeçar e escrever uma nova história, uma história para ser lembrada, uma história para ser respeitada, uma história digna aí de amor e de fé. Amém? Seja uma Ruth, ô glória, deixa a órfã de lado aí, a órfã você viu que ela foi até num capítulo, no versículo aqui, pronto, não teve mais nada. Ruth teve uma vida abençoada, teve um filho abençoado, Noemi voltou a ser feliz novamente, porque ela pôde ser a ama do seu neto, aqui na história conta, e a família voltou, a família se restaurou, né? A família aumentou com uma nova história, não deixou de ser lembrada, não deixou de ser vivida, mas ela teve que recomeçar e o Senhor estava ali presente e o abençoou. Oh, glória! Glórias a Deus por isso. Vamos agradecer por esta palavra, por esse momento nosso com o Senhor. E agradecer por mais uma noite aí. Amém? Se você puder fechar seus olhos e orar junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, amado e santo. Senhor, eu venho aqui te agradecer, ó Pai, pelas nossas vidas, ó Pai. Por mais um dia de trabalho, Senhor, por mais um dia aqui na Tua presença, louvando e agradecendo o Teu santo e bendito nome. Obrigada, Senhor Jesus, por até aqui, Senhor, estar nos sustentando com a destra da Tua justiça, ó Pai. Deus vivo, Deus de poder e graça, obrigada pelas nossas famílias, Senhor, pelas nossas casas, ó Pai. Obrigada, Deus vivo, pelo alimento de hoje, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço, Deus vivo, Senhor, por tudo na minha vida, Senhor. Deus de poder e graça, que o Senhor possa, Deus vive, enviar os teus anjos, Senhor, restaurar a vida, Senhor, de quem está no hospital agora, de quem está numa sala de UTI, numa enfermaria, nos hospitais de campanha, na Santa Casa, Hospital do Câncer, Hospital do Coração, Senhor. Envia os teus anjos, Senhor, agora em nome de Jesus, Pai. Dá vida, Senhor, àquele que já foi desenganado pela medicina, ó Pai. Senhor, sopra, Deus sopro de vida, Senhor, aquele que não consegue respirar, ó Pai. Deus vivo, Senhor,
Que o Senhor possa, Deus vivo, restaurar saúdes agora em nome de Jesus, ó Pai. Deus vivo, Senhor, sobre a vida da Yara, Pai querido, amado e santo, Senhor, sobre a vida da Eliana, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Sobre a vida da... Ai, meu Deus. Agora eu não vou lembrar o nome, mas o Senhor sabe quem é, Pai, de quem está entubada. Deus vive em nome de Jesus, Pai. Restaura, Deus vive, restaura vidas agora em nome de Jesus, ó Pai. Dê o sopro de vida, Pai, porque Tu és o médico dos médicos, Senhor. Oh, glória, Senhor. Envia Teu Espírito Santo, Senhor. Envia, Pai, o Teu Espírito de restauração, de renovo nessas vidas agora em nome de Jesus, Pai. O Senhor possa, Senhor, ser o consolador das nossas vidas, Senhor, das famílias que estão perdendo, Senhor, que estão tristes, Senhor, que estão com seus familiares entubados, ó Pai. Ó Deus vivo, dê força, dê o renovo, Pai. Eles precisam, Senhor, da Tua força, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus vivo, Senhor, acampa, Senhor, agora nos hospitais, Senhor. Proteja os médicos, os enfermeiros, Senhor, que estão à linha de frente, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Te peço, Pai querido, vai agora, Senhor, também quem está na rua agora, Senhor, passando frio, passando fome, oh Deus maravilhoso, Senhor. Cobre, Senhor, com Tuas mãos santas, Senhor. Não permita, Pai, nos proteja, Senhor, de todo o mal, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não for do Teu agrado, Senhor, que o Senhor possa derrubar agora, em nome de Jesus, derramar da Tua graça e da Tua unção sobre as nossas vidas, ó Pai. Senhor, derrama da Tua glória, da Tua Shekinah, Senhor, sobre a nossa igreja, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, sobre essa nação, Pai. Nós te pedimos a cura, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós precisamos da cura, Senhor, oh Deus maravilhoso, Senhor, quantas vidas, Senhor, estão sendo, Senhor, agora ceifadas por esse vírus, ó Pai, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus que caia por terra, Senhor, toda enfermidade que o inimigo vem assolado sobre as nossas famílias, ó Pai, ó Deus maravilhoso, Deus de poder e graça, Senhor, que o Senhor possa derramar da Tua glória e da Tua unção, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, que possamos, Senhor, assim como lemos agora, Senhor, ser uma Ruth na vida de alguém, ó Pai, que possamos, Senhor, ter uma palavra de consolo, uma palavra de fé, de esperança, de amor, Pai. Oh, glória a Deus vivo, Senhor, porque eu creio, Senhor, que o Senhor nos tem graça, Senhor, nos tem dado graça todos os dias, oh Pai, e eu te agradeço por isso, Senhor. Pai querido, amado e santo, não nos deixe, Senhor, desamparado, não nos deixe confundido diante dos ímpios, Senhor, não nos deixe, Senhor, ser humilhado diante dos ímpios, ó Pai. Deus vivo, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa, Deus vivo, estar presente conosco todos os dias. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos, Senhor, entender o Teu chamado, entender da Tua obra sobre as nossas vidas, ó Pai. Oh Deus, eu declaro e profetizo a vitória sobre a minha vida, sobre a vida dos meus, sobre a vida daqueles que estão ouvindo agora essa oração, ó Pai. Eu profetizo vitória, eu profetizo, Senhor, saúde, eu profetizo vida, Senhor, restauração, recomeço, renovo, ó Pai. Escreve, Senhor, uma nova história nas nossas vidas, ó Senhor. Escreva, Senhor, uma história, Senhor, com superação, com restauração, Pai. Oh Deus maravilhoso, derrama, Senhor, da Tua glória, do Teu milagre sobre as nossas vidas e que amanhã possamos, ao acordar, Senhor, já louvar e engrandecer o Teu santo e bendito nome, já agradecendo por mais um dia que está por vir, em nome do Senhor Jesus, que possamos ter uma noite, Senhor, de descanso abençoado na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Agradeço pela tua vida. Agradeço por estar aqui comigo mais uma vez. Me desculpe se eu atropelei um pouco as palavras. Ai, ai. Que você também possa ser uma Ruth aí na minha vida. Como eu digo, eu sempre faço oração e também gostaria que você orasse também por mim. Nós sabemos que quando nós temos um chamado, o chamado ele tem que ser feito com respeito, com amor, com fidelidade, com lealdade. E eu quero continuar nesse propósito, porque eu sei que o Senhor está nesse propósito junto comigo. Mas eu também tenho que estar bem fisicamente para continuar entregando aí uma palavra do Senhor para você. Então, vamos orar juntos por todos,
Juntos sempre somos mais fortes e dias melhores sempre virão. Me desculpe se eu excedi um pouquinho do horário. Tava com saudade de falar com vocês. Que Deus possa abençoar nossas vidas, que Deus possa derramar da tua glória e da tua unção sobre as nossas vidas, hoje e sempre, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Jesus. Eu já te agradeço. Obrigada, Senhor. Obrigada pela sua vida. Amo vocês em Cristo, lhes amo em Cristo. Ainda estou arrecadando, quem puder arrecadar aí meias, luvas, sapatos, calçados, blusas. Eu estou recolhendo, em nome de Jesus estou ainda arrecadando. Amém. Aquecer alguém é fazer o bem. E que você possa ser uma Ruth. Desejo que você seja uma Ruth na vida de alguém. E que Deus derrame bênção sobre as suas vidas e sobre as suas famílias, em nome de Jesus. Lhes amo em Cristo, uma boa noite em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Amém.